Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um livrinho não tão conhecido do autor norte-americano William Faulkner. Mas antes de começar, se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like para ajudar na divulgação, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui embaixo, que eu adoro saber o comentário de vocês. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Palmeiras Selvagens, do autor William Faulkner. Inclusive, esse é um livro que tá na minha meta para ler em 2021. Eu fiz um vídeo de 10 livros para ler em 2021 e eu coloquei o Palmeiras Selvagem. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também aqui nos cards. Corre lá para ver porque tá bem bacana. William Faulkner nasceu no ano de 1897 no sul dos Estados Unidos, em New Albany. Ele, inclusive, é considerado até hoje um dos maiores escritores do século XX. A sua obra ela ficou bem conhecida por narrar a vida decadente das pessoas que viviam ali no sul dos Estados Unidos. Faulkner ele nasceu 30 anos depois do fim da Guerra de Secessão. Então o Sul ainda estava um pouco debilitado, ele ainda estava naquele período de reconstrução. Eu já conversei um pouquinho sobre isso com vocês lá no vídeo de O Vento Levou, da Margaret Mitchell, que eu também vou deixar o link na descrição e nos cards para vocês darem uma olhadinha, que daí eu consigo contextualizar um pouquinho de como os Estados Unidos estavam naquela época. Faulkner nasceu nessa decadência, nessa recuperação, eu diria. E apesar dele ser de uma família de classe média alta, de políticos, enfim, ele acompanhou toda essa geração e vai refletir muito em toda a sua obra. Outra coisa que também é bem comum da gente encontrar na sua obra é o fluxo de consciência, que ficou bem famoso ali por Ulisses, com James Joyce, com Virginia Woolf. Faulkner também vai utilizar desse recurso. A obra do Faulkner vai se dividir em 3 fases. Existem alguns estudiosos que dizem que são apenas 2, né? Que daí eles misturam a primeira fase junto com a segunda. Essa primeira fase dele vai ser conhecida como uma fase de aprendizagem, que é onde ele vai publicar suas primeiras obras, normalmente contos, alguns poemas. Nessa fase ele vai utilizar uma linguagem mais elegante, estilizada, ali com muita influência do final do século XIX. A segunda fase vai se iniciar então com O Som e a Fúria, que é uma de suas obras mais famosas. E ela vai se alongar até Palmeiras Selvagens, ali em 1939. Esse vai ser o período então que o Faulkner vai realmente encontrar o seu caminho, né? As obras dele vão começar ali com mais horror, mais decadência. São obras bem mais violentas do que as primeiras que ele escreveu. Agora também o autor ele vai se utilizar de frases muito longas, períodos que se estendem durante uma página inteira. Aquela coisa do fluxo de consciência mesmo, que às vezes pode até ser um pouco cansativa para quem não está acostumado. Essa é chamada fase de experimentações, e ela é bem conhecida principalmente por conta de histórias que correm em paralelo, ou a mesma história contada por personagens diferentes. A terceira fase do autor começa com um livro chamado A Aldeia, que foi lançado no ano de 1940, e ele vai até o último livro do autor, que chama Os Desarregados. Nessa fase, o Faulkner ele já começa a vislumbrar um pouco de esperança para a humanidade, um pouco de esperança na condição humana. Nessa fase também a escrita dele vai se tornando cada vez mais rebuscada, como se ele se tornasse dono da sua própria escrita, criasse um estilo de escrita próprio dele. O autor também chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1950. E hoje a gente vai conversar então sobre o Palmeiras Selvagens, que foi o meu primeiro contato com o autor. Eu nunca tinha lido nada dele e eu resolvi começar por esse livrinho aqui que eu já tinha em casa. É uma edição que tá esgotada, que é da Kozak Naif. Então é bem difícil de encontrar, eu tava dando uma pesquisada e você até encontra em sebos, na estante virtual, mas aí é na faixa de R$100, 80, ele tá bem caro. Infelizmente é uma edição que não tem previsão de ser lançada por alguma outra editora, mas vamos esperar para ver, né? Posso indicar como uma primeira entrada para conhecer o autor? Eu não sei porque eu ainda não li as outras obras dele, mas eu acredito que não seja uma boa ideia começar exatamente por este livro. E eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê. Palmeiras Selvagens é um livro que foi lançado no ano de 1939. E eu posso dizer que aqui a gente tem então 2 novelas, talvez, 2 contos. São 2 histórias paralelas que vão se intercalando entre os capítulos. A primeira história que a gente vai acompanhar, que é a que dá nome ao livro, Palmeiras Selvagens, vai contar a história de um relacionamento extremamente conturbado e degradante. Aqui a gente vai conhecer então o Wilburn, que é um ex-estudante de medicina. Ele larga a faculdade bem no finalzinho, quando ele está fazendo a residência.
ele não finaliza a residência e aí ele não chega a se formar médico. E ele acaba se envolvendo com a Charlotte. A Charlotte já é uma mulher casada que tem 2 filhas e ela larga o casamento, larga as 2 filhas para poder fugir com o Wilbur. Só que esse relacionamento deles é extremamente esquisito, assim. E é muito conturbado, é muito complicado, porque eles não têm dinheiro, eles não têm emprego, eles não têm ali uma perspectiva de vida, e eles vão ali viajando, conseguindo alguns freelas, conseguindo um pouco de dinheiro aqui e ali, e isso vai cansando, assim, emocionalmente os dois. E a história vai se iniciar com a Charlotte sofrendo um aborto. Na verdade, o Wilburn faz um aborto nela, que não dá certo, então aí ele precisa pedir ajuda e é assim que a história começa, porque daí a gente vai voltar no tempo para ver como eles se conheceram e como que eles chegaram neste ponto. A segunda história vai se chamar O Velho e vai contar a história de 2 condenados. Eles cumprem ali a pena em uma prisão ali no sul dos Estados Unidos e vai ter uma enchente que vai durar vários dias, o rio Mississippi, que é o chamado o Velho. E lá no sul dos Estados Unidos eles têm o costume de chamar o rio Mississippi por The Old Man, que seria o velho. E eles vão então fazer uma espécie de resgate, né? Eles levam esses condenados para poder fazer esses resgates das pessoas que estão ali no meio daquela enchente. Nisso, esses 2 condenados que não tem nome, né? Eles são chamados de condenado gordo e condenado alto. Eles vão ali, eles recebem um barquinho e eles recebem a missão de pegar uma mulher que está em cima de um telhado e um outro rapaz que está em cima de um outro telhado ali no meio da enchente. Eles vão então, só que dá errado ali, o condenado alto acaba caindo no mar, acaba caindo no rio, né? E aí o condenado gordo continua ali no barquinho, ele perde o outro condenado. Ele encontra o rapaz, volta com ele e aí ele diz que o condenado alto acabou se afogando e ele não encontrou a moça também. E esse condenado é dado como morto. Só que na verdade ele resistiu, esse rapaz sobreviveu, ele consegue ali encontrar um outro barquinho, ele acha a moça que eles precisavam salvar e eles vão então passar vários dias ali naquele rio, durante a enchente, passando diversas dificuldades. E a moça, para piorar, ela tá grávida de 8 meses, ela acaba dando à luz a esse bebê, ela entra em trabalho de parto ali no meio do rio. E é isso que a gente vai acompanhar, essa história desses dias que eles vão passar ali no meio daquela enchente. Quando perguntaram pro Faulkner por que ele fez, né, essas 2 histórias totalmente diferentes, que não tem relação nenhuma, uma se passa na década de 20, a outra na década de 30, perguntaram para ele então por que ele colocou essas 2 histórias no mesmo livro. E ele respondeu brincando que na verdade ele colocou essas 2 histórias no mesmo livro porque elas seriam curtas demais para serem publicadas sozinhas, né? Mas ele acrescentou sério, dizendo que, na verdade, essas histórias tratavam de 2 tipos de amor. Eu acho, sinceramente, que esse livro não vai agradar a todo mundo. Os personagens são frios, são melancólicos, a gente não consegue se apegar a eles direito. Nos personagens do Palmeiras Selvagens, que é o casal o Wilburn e a Charlotte, você fica com raiva deles, com raiva das atitudes que eles têm. Eu não consegui me apegar a eles, eu não consegui sentir compaixão pela dor deles. É muito triste acompanhar essas histórias porque a gente percebe que esses personagens, eles não têm muita esperança, eles não têm muito pra onde fugir dessa vida miserável, que esse é o destino que aguarda pra eles mesmo e, enfim, não tem ali uma perspectiva feliz de vida pra eles. Além disso, aqui a gente tem, então, parágrafos que são bem longos, o que parece preencher o vazio dos diálogos, que muitas vezes esses personagens, eles ficam naquele silêncio ensurdecedor, presos nas suas imaginações, nos seus pensamentos. E é nesse caso que ele usa o fluxo de consciência. As 2 edições já foram publicadas anteriormente, há muito tempo atrás, em edições separadas. Uma chamava Palmeiras Bravas e a outra O Homem e o Rio,
que talvez você encontre por aí na estante virtual, nos sebos da vida. Eu quero muito conhecer os outros livros do autor que são mais famosos, né? O Som e a Fúria e o Absalão, Absalão. Não sei se foi uma boa entrada, uma boa porta de entrada, como eu falei pra vocês. É interessante para conhecer a escrita do autor, mas não foi uma história que eu fiquei muito apegada. Eu fiquei até o final presa na história, porque eu queria muito saber o que ia acontecer com esses personagens, mas ao mesmo tempo eu não estava apegada a eles me irritavam, para falar a verdade. Mas apesar disso, né, como eu disse para vocês, é uma leitura intrigante e você fica assim muito curioso para saber o que vai acontecer no final. Não foi um livro que eu amei, mas ao mesmo tempo não me afastou da vontade de ler outros livros do autor, então ainda darei outras chances para ele. E você, já leu Faulkner? Já conhece Palmeiras Selvagens? O que você achou da história? Conta pra mim aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, que você me ajuda muito. Um beijo e até mais!